Como poderia aquele bastardo Chamian e aquelas pessoas, Oá, rompem o cerco e alcançar o portão da espada tão rapidamente como eles fizeram isso? Ele se virou e deu ordens. Esses caras inúteis vão em frente e abrem um caminho rápido. O subordinado respondeu enquanto respirava. É isso. Nossos subordinados já haviam esgotado sua capacidade de correr até aqui. Agora eles não têm mais força para lutar e abrir o caminho para você. Parece que não podemos competir com o filho Oá e pessoas de artes marciais. Vamos recuar, mestre. Quando ele ouviu que ele gritou, você tá louco. A espada está bem na frente de seus olhos. Mas quando eu olhei para cima, novamente uma multidão de pessoas cercou a frente. De repente, alguém voltou para observar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma luz brilhou. Então, houve toda uma área de choque, como uma explosão que nocauteou as pessoas. Pessoas distantes, que foram menos afetadas, estavam congelados. Chen Yang perguntou: o que você está fazendo? Se apresse, não há nada para procurar lá. Então se apresse e termine o campo da espada. Só então Hong Daikong reagiu. Obrigado, eu sei. Mas espere, meus subordinados estão com força total. Agora que estou arrastando esse grupo comigo. Provavelmente, será difícil para mim acompanhar sua velocidade. Os notáveis começaram a ser mais cautelosos com ele. Chamoong estalou a língua e reclamou. Realmente irritado. Ele de repente usou um ataque voador para se mover no meio da multidão tão rápido que eles não tiveram tempo de ver nada. Neste momento, ele voou para o Bang. O outro subordinado o viu na frente dele e ficou atordoado. Antes que ele pudesse reagir, ele o agarrou pelo colarinho. Então ele o jogou para frente. A boca do mestre ficou boquiaberta em pânico, porque ele o jogou fora assim. Aquele mendigo caiu direto na boca da espada. Chamian dirigiu a toda velocidade. Em um piscar de olhos, toda a gangue foi jogada dentro. Em seguida, ele pegou a camisa rosa. Também o jogou com força naquela direção. Seu grito ficou mais alto até que ficou completamente quieto. Depois que tudo acabou, Chen Yang pensou. Todos com poder real tinham entrado. Havia apenas pessoas inúteis aqui. Se esperarmos mais, não vai ser bom. Temos que entrar lá rapidamente. Olhando para trás neste lugar, toda essa terra não tem árvores crescendo e é cercado por um círculo, parecendo uma arena de artes marciais. Mas agora, isso não é importante. Pensando nisso, ele usou ataque leve e pulou nos rostos das pessoas que avançavam. Em pouco tempo, ele alcançou o portão da espada. Antes de Chamian entrar, apontou sua espada em aviso. Mesmo se você entrar, é inútil. Portanto,
Fique aqui e não vá lá e perca sua vida em vão. Dizendo então, ele pulou alto. Mude seu pé dominante para ser o trampolim. E, depois pousar, a espada balançou e cortou linhas brilhantes, destruindo a porta. Quedas de detritos, bloqueando para surpresa cratera das pessoas restantes. Sabia que a entrada já havia sido desabada. Chan Mayang correu para o fundo. Em pouco tempo ele viu um raio de luz. E abaixo, o grupo de pessoas que ele tinha acabado de jogar já tinha atingido o fundo. Havia inúmeras pessoas ao redor da terra vazia. Vale Fantasma é invisível. O chefe do Vale Fantasma Tansat falou arrogantemente. Você quer competir? Ghost Vale Tansat para o tesouro aqui. Se lá fora você ainda tiver sorte o suficiente para recuar, mas nesta tumba antiga, então você há apenas um beco sem saída sobrando. John franziu a testa e expressou. Parece que esses caras querem bloquear nosso caminho, tio. Não adianta discutir grande lado mostrado. Eu sei que eles bloquearam o caminho, então não é fácil entrar lá. Esses bastardos são bastante famosos em Hunan. Mas nós lá vai ensinar-lhes uma lição aqui. Preparar. Assim que ele gritou. Um forte golpe caiu bem ao lado do fantasma invisível. O cara que estava sorrindo ficou parado e sua boca se contraiu. A pessoa que apareceu não era outro senão Chan Yang. Ele pisou diretamente em um dos 3 espíritos malignos. Seus olhos estavam afiados, e ele disse: Esses bastardos, você quer me parar. Eu não estou aqui para incomodá-lo. Se você se atreve a ficar no meu caminho, você vai morrer. Ele estava confuso. Quem era aquele? Chan Mayang imediatamente tirou sua espada e os derrubou um por um, dizendo: Todos são iguais. Apenas bata na porcaria e depois conte. Um por um, ele não bateu nele e o chutou para longe, batendo na parede da tumba antiga. Não se esqueça de perguntar quem são essas pessoas. Baekshon respondeu. Eles são fantasmas dos 3 Chase Valley. Disse que eles são vilões famosos. Em Southern Lake. Quando ele terminou de falar, um chute sangrento atingiu o rosto do fantasma invisível. E ele foi imediatamente derrubado. Chan Mayang disse em tédio. Que diabos é o galo fantasma? Então disse. Esses caras, deixe-me aquecer. Eu não sei o que bando inútil de pessoas estão fazendo aqui. Grande show, disse com um rosto pálido. Eles não são comuns. Esses caras têm poder real. É verdade que esse garoto não é ninguém. Olhando para a pessoa deitado com o rosto ensanguentado no chão. Ele exclamou: Que monstro! Grande show olhou para outro ângulo. Aquele cara também estava na mesma situação. Anne silenciosamente balançou a cabeça. Isso é realmente lamentável.
5 pessoas trabalharam juntas para montar os destroços caídos. Tianyan se perguntou. É esta a porta de entrada. Big Sean sentou-se e tocou e respondeu. Parece que... A palavra raça da espada são distorcidamente montados. Chamayang riu, que diabos. Ian John perguntou, em confusão. Por que ele gravou seu nome aqui? Eu me pergunto, quem esculpiu o nome nesta porta? Joeg disse por que se preocupar em perguntar. É Elixir, porque este é o túmulo dele. Ouvindo esta resposta, ele se sentiu ainda mais divertido, esculpindo seu próprio nome em seu túmulo. Foi muito... Parecia Estranho. um pouco incomum pensar nisso com cuidado. Jogle também concordou que parecia ser verdade. Basicamente, gravar nomes depois de completar a Mas tumba. bem Neste ponto do século, o nome da espada já foi escrito e, agora quando chegamos aqui, não podemos ver nenhuma tumba. John, se perguntou. Se fosse um elixir que ele mesmo esculpiu aqui, ele não diria ao mundo inteiro que este é o meu túmulo. Chamayang assentiu e lembrou que era um pouco estranho. Mas não podemos adivinhar o que ele queria. Porque ele era a mesma pessoa há 200 anos. Mas apenas olhando para os designs aqui. A pessoa que fez esta tumba não era simples, cavando uma caverna profunda com muitos cantos e fendas, com muitos painéis de pedra sólida para construir esta tumba. A quantidade de esforço e dinheiro derramado nele é imensurável. Tenha cuidado para não ser subjetivo, porque esta não é uma sepultura comum. Hon Daikong apareceu de repente atrás dele e perguntou: o que você vai fazer a seguir? Com a força de poucos de nós, será impossível escapar. Muitos daqueles que caíram agora estão mortos, e o resto está espalhado por toda parte. Parece que para ter um resultado positivo, devemos encontrar algumas pessoas da seita justa, para aliar-se a eles com muitas pessoas. Sua força aumentará. Então teremos mais chances de obter elementos mistos e artes marciais. Chamayang riu e disse: é simples dizer, já que você está aqui, que é uma pessoa gentil que não vai tirar vantagem de você, com aquele pensamento simples. Como algo poderia ser feito nesta corrida de espadas. Se eles pudessem formar uma aliança, eles já estariam aliados um do outro. Ouvindo que ele se inclina suavemente e pensa: artistas marciais que vêm aqui todos desejam um tesouro. Eles podem formar uma aliança temporária. Mas quando há benefícios imediatos, a aliança se dissolve automaticamente. Aqui não há distinção entre o bem e o mal. Lá fora, vocês podem se matar. Mas aqui, de acordo com a situação, você pode se tornar amigo. As pessoas mais fortes, com alta força, já entraram aqui, mas eles são todos apenas magos. Não importa o quão alto seja sua força, ao enfrentar um grupo de artistas marciais, eles não podem fazer nada com eles. Também sei que
Então, alianças temporárias serão Enquanto eles se formadas aprofundam na muito... corrida da espada, Todos têm apenas um propósito: para ter lucro. Então, lutas em pequena escala com frequência provavelmente ocorrerão crescente. muito. Mas o que eles não sabiam era que havia um lobo esperando para perseguir sua presa aqui. Olhando para a expressão dele, parecia que esse era o objetivo que ele Silêncio por um almejava. tempo. Ele falou: Ei, Tian, Yan. Eu não sei Mas você pense. estava pensando. O que você pensa? Se as artes marciais podem capturar a pílula Então, mista de Yuan, tudo será em vão. Se você pretende agir ou tem alguma ideia, você precisa se apressar de outra forma. Eles vão levar todo o tesouro. Agora, Chama Yang respondeu. Estamos apenas começando. Todos assentiram juntos. Hong Dai-Kwong também disse: Vamos. O espaço de repente ficou em silêncio. Ele olhou para ele e perguntou: Onde você está indo? Eu só vou. Te Eu seguir. também tenho a força. Então eu não sou um seguidor parasita. Ele acenou com a mão com desdém. Pare com isso. Vamos lá. Eu ajudei você a chegar aqui. Então continue Não me mande trabalhando embora. sozinho. Ele reclamou, indignado. Ei, ei. Quanto dinheiro você Estou aqui. ganhou? É tão simples me mandar embora. Agora, se você disser ajuda, então ajude até Aqui, o fim. Eu posso ser um pouco inútil, mas quando eu saio, há muitos eu dos sou o meus líder irmãos, dessa gangue. Você conhece essa gangue? Estou aqui, claro. Há algo que eu posso Você me deixa ir com fazer. você. Venha nos Em arrastar pó. para morrer com você mais rápido. Certamente. Essa é a única coisa que você pode fazer É isso. na corrida da espada. De repente, algo brilhou em sua mente. Ele fez uma pausa. Espere. É uma boa ideia se você pode ajudá-lo aqui. Isso significa você estabelecer um No relacionamento futuro, com a gangue. sua Rede de informações. Posso pedir ajuda a eles com muitas coisas. Uma imagem apareceu em sua mente. O momento em que ele acabou de renascer, tendo levado todos os golpes daquele cara. Lembrar agora o faz gritar de raiva bastardo. Chen Yang virou-se para perguntar: Ei, tio, você tem a posição de ser o líder de um clã. Então, no clã, qual é a classificação do tio? Hongdai Kwang estava perplexo status. Simplesmente colocar no mundo dos mendigos. Estamos nas fileiras de 100 pessoas. Então, eu acho os 3 membros da gangue já estão à autoridade do tio grande. Ele disse qual é o sentido de falar sobre esses caras. Eu só preciso pegar um monte deles. Ele imediatamente mostrou um sorriso. É tão... Ok? Então, aqui... Vou deixar o tio vir comigo, mas há uma condição que o tio deve seguir. Que condição? Que condição? No futuro, por favor, me pegue o mendigo e Fender Wuhan. Que mendigo é aquele
seus olhos avermelhados perigosamente quando ele disse o nome. Tom Bat. O nome dele é Tom Bad. Ele olhou para ele com ceticismo e perguntou: Isso não é difícil. Mas eu não sei quem Ele é esse respondeu mendigo. que está... Tudo bem, eu conheço. Ele me deve um favor que devo retribuir. Tendo terminado de falar, ele se virou e foi embora, deixando toda a multidão olhando um para o outro. Perplexo, Mestre Fondal, pensamento, perguntando o que mais aquele mendigo tinha feito. Mas, primeiro temos que concordar, antes que você possa nos deixar seguir. No pequeno corredor, todos avançaram juntos. Hong, Dai, Quan, Preze. Curiosamente, olhou para o teto. Esta cripta é mais brilhante do que pensávamos. E há muitas pérolas noturnas embutidas aqui. Eu não entendo por que este lugar é decorado com tantas pérolas noturnas. O dinheiro e os recursos deste elixir medicinal são verdadeiramente incomensurável. Se você pensar sobre isso, é verdade. Uma pílula de elemento misto vale milhares de ouro. Mas que tipo de som é esse? Neste momento, olhando para cima, ele viu Chan Mian ocupado com algumas pérolas noturnas instaladas no telhado. O que você está fazendo? Chan Mayang tirou todas as pérolas da noite e colocá-los em seu corpo. Ele estava animado, ele era rico. Ele ficou sem palavras. O que diabos? Onde ele ainda era ganancioso por aquelas pérolas noturnas. Você ainda se preocupa com essas pequenas coisas. Agora, não se apresse, e tome todas as pílulas de elementos mistos agora. Usou sua técnica de escalada na parede para remover a pérola noturna. Ele afirmou que ainda não funcionou como você sabe, porque eles ainda estão procurando a área central. Hong Dai-kwon ficou repentinamente assustado. E secretamente surpreso porque ele sentiu a aura do grupo de artistas marciais. Eu apenas senti um pouco de uma aura vaga na minha frente. Aquele sentimento vago, como ele poderia sentir com certeza. Era o grupo de artistas marciais. E não outra pessoa. Mas ele tinha tanta certeza de que esse garoto ainda era jovem. Como ele poderia ter uma aura tão terrível? Só de pensar nisso, ele não podia acreditar. Então ele deliberadamente o incitou, dizendo o que ele queria. Eles já estavam à nossa frente. Ele sorriu e disse isso mesmo. Então estarei mais confortável quando for mais tarde. Mais confortável porque... Não se preocupe, o que eu disse tá certo. Apenas vá e o tio vai entender. Hong Dai-kwon franziu a testa. Posso acreditar nesse garoto. Yan Jong, de repente, falou e disse: Parece que o corredor está ficando mais estreito. E mais estreito? Big Sean concordou que está certo. Quando vamos lá, 5 pessoas podem andar juntas. Agora que estamos aqui, há apenas o suficiente para 3 pessoas. Então, esta é a intenção de seu elixir. Joe Go bufou e lembrou.
que parece haver um cheiro muito Só agora desagradável Lulatwitch aqui. falou cheirando a sangue. Chan Mayang sugeriu. Vamos lá e ver. Ouvindo que todo o grupo acelerou. Quanto mais fundo você vai, mais estreito o espaço se torna. Até chegar a um ponto. Eles param juntos. Os olhos de cada um brilharam de surpresa. John, chamado Chan Mian. Essa coisa na nossa frente é uma pilha de corpos ensanguentados. Boc 10, observado e analisado um pouco estranho. O sangue jorrando de suas bocas não era vermelho. Mas preto então, alguém aqui usou veneno para prejudicá-los. Chan Mayang sentou-se e deu uma olhada. Ele explicou que a agência John ficou surpresa. Que agência... Olha, Young. Seus corpos estavam cheios de agulhas. E agulhas voando de todas as 4 direções. Hong Daikong secretamente engoliu sua saliva. Pensando com alguma tensão. Então há armadilhas neste corredor. Como poderia o Elixir armar armadilhas tão cruéis? Desta vez aqui, pode colocar sua vida em perigo. John, de repente, falou. Fazendo com que ele saia de seus pensamentos naquele corpo, ele despreocupadamente continuou a andar. Então, o que... Vamos rápido. Pode haver gás tóxico aqui. Então, hesitar não é bom. Não toque em nada, é mortalmente perigoso. Bark 10 respondeu que sabemos. Cada pessoa passou cuidadosamente pelo corpo. Quando ele passou, ele olhou para baixo. Seu rosto estava um pouco pálido. Ele era mau. Depois de deixar Roa, filho, há muitas coisas que eu não posso deixar de... Quanto mais penso sentir nisso, medo, mais terrível eu me sinto por vagar Joe por aí. Go Perguntou preocupado. Perguntando se ainda havia mais órgãos dentro. Como ele saberia? Ninguém sabe o que ele quer fazer com o Elixir. Só sabemos que existe mais do que apenas um tesouro Tendo aqui. Dito que Chan Mayang também estava bastante curioso. Se este lugar só contém armas ou pílulas medicinais, não há necessidade de tantas armadilhas como esta. Há definitivamente muito mais agências por trás disso. Qual é a intenção dele? Quanto mais tesouro, mais perigoso é. Hong Daikong de repente viu algo. Ele soltou um grito interessante, que fez todos virarem a cabeça. Chan Mayang também olhou para cima. Então, eu vi. Estou ocupado fazendo pérolas algo no teto do noturnas. corredor. Parecem ser um pouco diferentes Parecia mais dos raro anteriores. Quando ele levantou a mão. Uma pérola da noite vermelho sangue chamou sua atenção. Chan Mayang ficou pálido e gritou. Ei, o que você está fazendo? Ele respondeu,
Ok. Este é meu, não lute. Esta pílula vermelha é provavelmente muito valiosa. Eu só tomei uma pílula. Você não precisa entrar em pânico. Há muito sobrando. Vou levar para casa como lembrança. Seu rosto escureceu, seu tom frio, e enfatizou. Eu disse, não toque em nada ainda. Quando ele terminou de falar, uma série de sons estrondosos veio de trás. Ouviu. Imediatamente, virou o olhar para trás. Hong Dae-Kong também olhou curiosamente, sem saber o que ele viu. Seus olhos imediatamente se arregalaram de surpresa. As rochas no topo de nossas cabeças caíram uma após a outra. Rápido. Parece que o teto está desabando. Neste momento, havia apenas alguns metros de distância do grupo para esta cena. Todos estavam com tanto medo que perderam a reação. Chan Ma-yang imediatamente gritou. Todo o grupo correu rapidamente para frente. O mais rápido que puderam suas vidas, acabaram. Se eles não quisessem morrer, todos deveriam correr rapidamente. Hong Dae-san estava tão cansado que estava suando. Mas ele não se atreveu a desacelerar. Enquanto ainda incita apressadamente esses caras a correr mais rápido. Se eles não se apressarem, todos morrerão. Eles usaram toda a sua força para correr para frente, como búfalos e vacas. Chan Ma-yang repreendeu enquanto corria. Foi realmente muito alarmante. Eu já tinha previsto isso. Mesmo que você tenha dito isso, você ainda não ouviu. Você me disse para não tocar em nada. Então, por que você ainda está mexendo com isso? Estou tão velho e tenho tão pouca experiência. E vagando por aí, eu vou morrer. Como posso deixar vocês me seguirem? Os subordinados da gangue também concordaram com ressentimento. E culpou? Sim. Foi tudo devido à estupidez do líder do grupo que tivemos que sofrer assim. Pare de gritar menos, corra rapidamente. Hong Dae-Kong sentiu pena de si mesmo. Maldito aquele bastardo, Chan Ma-yang. Ele também pegou um monte de pérolas noturnas. Então, tá tudo bem. Eu só tenho um e já tá causando problemas. Ele olhou para cima, reclamando. A rachadura se espalhou para o topo de sua cabeça. Ele entrou em pânico e pediu-lhe para se apressar e ficar perto. Corra, não olhe para trás. Bakshen descobriu algo novo. O caminho está ficando cada vez mais estreito. Então temos que nos seguir lentamente e passar. Chan Mian cerrou os dentes e bufou friamente. Ele estava com tanta raiva que chutou as costas de Hong Dae-Kong e o empurrou para frente mais rápido. Quem for lento, vai morrer. Mestre Fondao está cheio de arrependimento e autoculpa. Hong Dae-Kong por causa de sua ganância sangrenta. Você trouxe desastre para todos. Chan Yan acelerou ele.
não esqueceu de lembrá-lo. Apresse-se, caso contrário, todos morrerão. Continue correndo. John cerrou os dentes e cerrou os lábios. E correu o mais rápido que pôde. Mais e mais pedras caíram por trás. Eles até voaram em seu caminho, mas ninguém se atreveu a parar. Joe Gould gritou de repente. Olhando a luz no fim do túnel. Bloqueio 10 empurrou os mestres para trás. E o incentivou a ir mais rápido. Ian John também disse às pessoas atrás para continuar correndo. Salto rápido, agora. Neste momento, por trás, Chamayang chutou as costas da última pessoa com força. Seguindo a corrente, todo o grupo ficou preso, empurrando a força para frente. Finalmente, no momento em que o corredor desabou, eles também saíram com sucesso. Hong Dai-Kwong deitado no chão ofegante. Ele acordou, aparentemente vivo. O colapso do corredor lá é seguro chegar aqui. Lock 10 exclamou em confusão. Chan Mayong. Onde está Chan Mayong? Joe Gao também entrou em pânico e gritou Chan Mayang. Eles correram em direção às rochas caídas, bloqueando a entrada da caverna de escavação. Droga! Chamayang, você pode nos ouvir. Hong Dai-Kwong ficou atordoado com aquele cara. Ele rapidamente correu e gritou. Chamayong, onde você está? Pobre, sol, bronzeado, longo. Seu corpo começou a tremer como se ele estivesse prestes a chorar. Talentos notáveis da Owa-san. Um pilar do caminho justo dos andarilhos no futuro. Foi causado pela minha ganância. Naquele momento, incapaz de manter a calma. Ele se ajoelhou no chão. O rosto dele era branco. Seus olhos estavam cheios de lágrimas por minha causa e dele. Santanlon, ele gritou em desespero. Neste momento, aquela classe foi aberta. Cada um ficou atordoado e ficou parado. Chan Myong saiu e pregado por dentro. Hong Dai-Kwong sorriu com lágrimas nos olhos. Ele correu para segurar sua mão e alegremente perguntou: Você ainda está vivo. Chamayang imediatamente apertou sua mão. Ele quebrou de dor. Espere um minuto. Por que você está me batendo? Ele cerrou os dentes e avisou. Eu ainda tenho muitas coisas que não quero te dizer. Mas não há necessidade de muitas palavras. Vamos apenas usar ações para manter a conversa simples. Até se fartar e depois conte. Hong Dai-san olhou para ele neste momento. E estava com tanto medo que estava prestes a explicar, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele o impactou fisicamente. Joe. O grupo Gould só podia ficar de lado e assistir. Fazer nada. Por outro lado, a facção das artes marciais
para ainda está encontrar se um lugar movendo. para armazenar o remédio secreto. Ancião que assumiu a liderança repente pisar em um tijolo ativa o órgão. Imediatamente, a corda quebrou. 2 grandes, afiados. Semicircular. Armas escondidas de origem Ele rapidamente desconhecida, disse a seus disparadas discípulos para para frente. pararem.